Bom dia, sejam bem-vindos a mais um dia, mais um devocional que iniciaremos nesse exato momento. A gente continua na leitura de Provérbios. Ontem nós iniciamos do 1 ao 4 e hoje a gente segue firme do 5 ao 8. Então já pega sua Bíblia, papel e caneta para anotar aí os insights que você irá anotar no dia de hoje, para realmente trazer aquela clareza na sua vida. Bom dia, Laiane, seja bem-vinda. Bom dia, Denise. Pessoal chegando por aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Denise. Maravilhoso iniciar o dia na presença do Senhor. Bom dia, Júnior. Seja bem-vindo a mais uma live, um devocional, um alimento diário que nós deveríamos, desde o início, né? Nós só entraremos agora, iniciar na presença do Senhor, buscando cada vez mais essa clareza e direcionamento. Alex, chegando por aí, a gente já começa a nossa leitura. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Alex. E aí, tudo bom? Tudo ótimo. Maravilhoso. Quem inicia hoje pra gente com uma oração? Hoje é você. Ontem eu iniciei com oração. Se vocês quiserem, podem ficar à vontade. Então, vamos fechar os olhos para agradecer ao Senhor, nos conectar com Ele, pedir ainda mais a presença, o poder do nosso amigo Espírito Santo. Como aconteceu lá em Atos 2, né, pessoal? É possível. Então, vamos lá. Pai, a ti te rendemos graça, te louvamos, agradecemos, glorificamos, Pai amado, por mais um dia com o milagre da vida, que o Senhor nos contempla a cada segundo, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos este momento, tomamos, ó Deus, para o poder do Espírito Santo que venha sobre nós, que não venha ser nenhum de nós aqui falar, mas sim sermos conduzidos pela sua inspiração, nosso querido Padre Espírito Santo. Te apresentamos cada pessoa que vai passar por aqui, que já se encontra neste momento. Toca ela com o seu poder. Se tiver algum mal em seu coração, limpa, meu Deus. Se tiver alguma depressão, cura, meu Deus. Faz o que provém de ti, ó Deus. Faz as maravilhas que outrora já foram feitas. E que cada um que estiver aqui presente venha crer ainda mais no seu poder. Apresentamos neste momento nossos familiares, e que tudo venha ser, meu Deus, para a tua honra e tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Então vamos de Provérbios. Botou salmos aí, Luiz. Provérbios 5 a 8. Isso. Provérbios capítulo 5. Quem nunca leu esse capítulo aqui, quem já teve a experiência de ler, vê algo bem inusitado, digamos assim. Um ensinamento pesado sobre sexualidade, pureza sexual. Começa admoestando, falando, ensinando os filhos. Oi. Rapidinho, só altera no comentário aí, ao invés de salmos, provérbios que você fixou. Ok. Tá? Sim. Deixa eu só fixar. Excluir comentários. Provérbios. Meu Deus, Salmos foi tão longo que ficou aqui na minha cabeça. Já encerramos. Bom dia, Inácio. Seja bem-vindo. Então, gente, Provérbios 5 deixa muito claro pra gente a questão da sexualidade, que é um tema, assim, altamente indiscutível, ou seja, não é discutido pelas pessoas, é questão de tabu, principalmente quando se trata de religiosidade. E quando a gente fala de Bíblia, nós estamos convidando outras pessoas a se tornarem cristãs, a aprender o Evangelho, trilhar por esses caminhos. E no cristianismo, ou seja, na religiosidade, esse tema de sexualidade, ele é deixado de lado.
E muitas vezes ele é interpretado, ele é ensinado de uma maneira muito difícil, que traz com que há uma proibição muito grande. Não é trago às claras nem nas famílias, muito menos nas instituições religiosas. Qual que é o objetivo? Afastar a pessoa cada vez mais disso aí. Maravilha. Para não pecar, para isso, para aquilo. Só que as pessoas se esquecem de outro ponto. Quanto mais é obscuro, quanto mais é proibido, mais é desejado pelo ser humano. Então aqui em Provérbios vem trazer para a gente uma clareza muito grande a respeito desse assunto. E ele começa, olha, falando, filho meu. Então ele começa admoestando os jovens. Das outras vezes que eu li Provérbios, eu não me sentia à vontade de falar sobre isso. Eu falava sobre outros versículos, mas hoje eu sinto no coração de falar profundamente sobre esse assunto. Profundamente no sentido de que você possa ler isso aqui, que você possa ensinar para os seus filhos. Nós temos famílias aí, escondendo os seus filhos, não traz as claras. E o pior acontece, a falta de sabedoria faz com que as pessoas... Oi, Cris, bom dia. Que as pessoas, elas tendem a esse assunto de maneira promíscua. Bom dia, Gilson, seja bem-vindo. E aqui fala, filho meu, atende, filho meu, busca sabedoria, filho meu, cuidado com a ingenuidade. Em seguida, vem falar sobre a mulher alheia, ou seja, nesse momento aqui ele faz alusão à prostituição, ao adultério, uma pessoa mal informada, uma pessoa sem esse conhecimento, a tendência a ela a se jogar nesse mundo é muito grande. E aí nós temos cristãos, gente, jovens, quantos na minha época que eu vi, fulano de tal caiu no pecado, ciclano caiu, e aí o que acontece? Falta de sabedoria, falta de instrução, falta de direcionamento pela família, pelos líderes. E aí, em seguida, acontecia o julgamento, acontecia a exclusão dessa pessoa do meio social, do meio institucional e tudo mais. Mas aqui, nós estamos sendo ensinados nesse momento a buscar entender, a buscar discernimento para sair desse laço. Aqui na palavra de Provérbios a gente não vai aprofundar na leitura, mas assim, é maravilhoso a forma como ele trata isso, a doçura que é o pecado. Lorena, como assim? Doçura que é o pecado? Gente, nós estamos vindo de Adão, nós somos descendência de Adão, nós somos lavados por Cristo, mas o nosso corpo, ele é carne, e ele tende para o mal. Lá no Novo Testamento fala, o bem que eu quero, esse eu consigo, mas o mal que eu não quero, esse está a todo momento me rodeando. Então, eu convido vocês hoje a ler mais sobre isso, a tratar esse tema com mais respeito e importância, não só na sua vida, mas na vida dos seus filhos. Porque o que não é instruído, o que você não usa ali o seu tempo de prioridade para olhar nos olhos do seu filho, por tabu, por vergonha, ele vai cometer. Ele vai tender, senão existirão outras pessoas que vão ensinar de outra maneira e levá-lo para o pecado. E aqui em Provérbios fala da doçura, fala da lábia dessas pessoas que querem querem levar os nossos filhos para o pecado. Então, cuidado. Cuidado que essas pessoas estão sempre prometendo algo, estão sempre falando de maneira persuasiva. E é você se instruindo que vai se livrar. É você lendo aqui que vai se encher de sabedoria para se livrar desses laços. Para não deixar que essa seta maligna entre na sua vida, no seu casamento. E aí, muitas vezes, eu como religiosa no passado, não, isso não é para mim, não, porque isso, porque aquilo. Nenhum de nós estamos livres disso aí, gente. O que nos livra realmente é uma comunhão maior com o Senhor. É fazer essa leitura, trazer conhecimento. E quando chegar alguém que vier realmente com essa lábia, buscar te levar para o lado contrário, você tem em mente que aquilo tudo
é algo que não vai te levar a nada. Como essa mulher que é citada aqui, que fala, que chama, que traz vários benefícios. Ela só quer te levar para as profundezas do inferno, como é falado aqui. Então, muito cuidado no seu casamento, muito cuidado com seus filhos, muito cuidado com quem você se envolve. Uma amizade, quantos de nós fazemos alianças com pessoas que não têm os mesmos princípios. E nós, mulheres, com ingenuidade, com simplicidade negativa, que nós vemos nos outros provérbios, a pessoa simples, isso é bom. Aqui está falando de simplicidade de falta de sabedoria, de tolice. E nós, mulheres, fazemos amigas que encontramos e colocamos dentro da nossa casa. Qual é a intenção dessa pessoa? Será que ela não tem algo negativo a trazer para o nosso casamento? Será que ela não, junto com ela, não vai trazer uma semente negativa para nos distanciar do nosso cônjuge? Mesmo não sendo ela a pessoa que vai, por exemplo, se oferecer para ele, mas alguém que vai se oferecer para colocar sementes negativas no seu cérebro, no seu coração, para que você se distancie do seu esposo, da sua esposa. Então, cuidado, gente. Aqui vem nos trazer essa sabedoria com as pessoas que envolvemos, que poderão nos levar a esse caminho tortuoso, que vai fazer com que a gente desvie a rota totalmente e traga consequências negativas, muito negativas, aí no nosso matrimônio, na criação dos nossos filhos. Passo para vocês a palavra. Maravilha. A explicação, essa foi algo bem importante, né, nosso muita diferença. Citando sobre o, né, da família, isso a gente tem que tomar esse cuidado, principalmente a mulher, ela é mais atenta, né, esses fatos, né, o homem às vezes não tem essa percepção quanto a mulher, né. Algo que eu venho observando também é nas escolas, né, às vezes, como eu tenho filho, você também tem, né, Laiane também. A gente observa que lá eles aprendem muito rápido, né? E a gente tem que estar atento, estar passando instruções para eles, né? Tá vigiando mesmo, porque as coisas fáceis são mais... Mas chama as coisas não são tão fáceis, pego em questão de segredos, né? E em questão de levar pessoas para casa, a gente tem que estar atento mesmo. Eu mesma tenho esse cuidado de estar trazendo, né? Todas as pessoas que eu trago para minha casa, eu tenho esse... Tanto é que eu evito muitas coisas, muitos certos tipos de amizade por causa disso, porque eu sei que pode estar atraindo coisas que não serão boas. Né? E tem que ter esse zelo mesmo, cuidado com a família. Perfeito. Eu quero continuar abordando o 5, porque é um tema muito interessante que eles trouxem, né, a questão da sexualidade, mas o que acontece? A gente tem que entender sempre que a briga ela é espiritual, que nós como cristãos temos que estar atento a isso para estar brigando espiritualmente, primeiramente no campo espiritual. E quando o provérbio traz sobre sabedoria, ela só é única. É uma sabedoria divina que provém do nosso Senhor. Mas como eu vou adquirir a sabedoria? Fazendo o que estamos fazendo agora, se conectando com Ele diariamente. Ter a certeza que o Espírito Santo está com você 24 horas por dia. Ter a certeza que você é a luz onde você chega. E quando você tem essa certeza, vê alguém com uma palavra bonita, querendo lhe persuadir, querendo te levar para caminhos tortuosos, você vai conseguir discernir espiritualmente o que provém de Deus e não. Então você vai ter como se sair, vai ter presença de comando, porque o Espírito Santo ele vai lhe instruir nisso. Você vai se blindar com palavras. Na hora vai ter, ele vai te dar estratégias com que você saia disso. Entrando no quesito escola, vocês que têm filhos, ficar muito atentos e trazer principalmente essa sabedoria divina para eles. Por quê? Ontem nós falamos, né, para a gente não entrar no mérito de esquerda e direita, que a Bíblia nos orienta que o centro é o Senhor. Então, quando você foca no centro, que é o Senhor, você vai combater qualquer um dos lados que vier tentar persuadir seu filho, principalmente um lado que é a esquerda. Por quê? Tem um pensador de esquerda que ele
ele propagou o seguinte: não tome quartéis, porque antigamente as brigas por território eram através de exército, força, usar força. Então eles são muito inteligentes, eles estudam muito, mas infelizmente já sabemos para quê, espiritualmente falando, que começa lá, né? Então eles falam: não tome quartéis, tome escolas. Então, é através de escolas e a gente está vendo hoje, infelizmente, a degradação do ensino, principalmente aqui no Brasil, mas está no mundo, é por conta disso, porque há 30 anos, se a gente for ver o ensino, ele só cai. Há 30 anos, eles conseguiram tomar e eles vieram implantando a cultura dele a conta-gotas. E hoje eles estão colhendo e com uma força muito grande. A gente está vendo o judiciário da forma que está. É por quê? Eles tomaram o judiciário. Tomaram as escolas, não só de ensino base, mas do ensino superior. Inverteram o pilar. Investiu muito no ensino superior. Tomou quem toma a decisão. E a gente está vendo o que está acontecendo. Mas nós vamos entrar nesse mérito? Não. O que nós temos que fazer? Cuidar da nossa casa, cuidar do nosso mundo, principalmente das nossas crianças. Que elas que vão determinar os nossos futuros. Então, se a gente forma essa base em casa, quando as crianças chegam na escola, já vão estar blindadas e não vão se permitir com que sejam doutrinadas, como já sabemos, né? Então, basicamente isso. É muito, muito poderoso. Sabedoria divina, conexão com Deus, que a gente se blinda de todos esses males que o mundo, que jaz do maligno, vai tentar nos conduzir para o lado de Deus. E você, Elaine? Maravilhoso. Nós podemos prosseguir, que no próximo também tem uma parte que fala sobre o adultério, o pecado. Então vamos lá. Provérbios capítulo 6 nos traz 4 ensinamentos, 4 advertências, que são 4 pontos muito importantes, que a gente precisa ficar muito atento a essas situações. Então ele traz primeiro sobre as dívidas. Gente, esse capítulo 6 é maravilhoso, sobre dívidas, cuidado com dívidas. Fala sobre a preguiça, fala sobre pessoas de mau caráter e também fala sobre pecado de adultério, traição. E ele traz alguns exemplos, faz algumas analogias. Nossa, maravilhoso. Então, em primeiro lugar, aquele que atenta, é que a gente vem falando aqui desde o capítulo 1 de Provérbios, né? Aquele que se atenta ao ensinamento, ao conselho, com certeza vai ter uma vida feliz, uma vida de prosperidade e nunca vai se arrepender, não vai cair em dificuldade, em tentação, em aflição, aquele que atenta à sabedoria. E ele começa falando assim: filho, você é fiador de alguém, então você deu a palavra a alguém, você entrou num compromisso com alguém que é irresponsável. E aí ele fala no verso 3, corra, vá logo e peça que essa pessoa te livre dessa obrigação. Gente, essa questão de dívida é muito sério. Quando você assume um compromisso com alguém que é responsável, isso é um problema sério. Além de você, às vezes vem alguém que se diz que é amigo, porque o amigo mesmo, ele não vai te colocar assim nessa dificuldade. Ele vê que ele não tem condição, ainda vem te colocando no enrascada, falar assim. Então você vai e assume um compromisso por uma dívida alheia. E aí alguém vai lá e não paga. Além de você perder o amigo, você ainda está em ruína. Você tem que assumir um compromisso que não é seu. Então ali com certeza vai gerar um grande conflito, uma grande confusão diante daquela situação. E a Bíblia nos adverte a nós fugirmos desse tipo de compromisso, que vai nos trazer, com certeza, grande prejuízo, tanto material quanto moral, né? Porque você está assumindo um compromisso por alguém e alguém irresponsável vai te deixar na mão e você ainda vai estar pagando por aquela irresponsabilidade. Então, cuidado com ser fiador de alguém. A gente só entra, né, em dificuldade se a gente quiser, porque a Bíblia nos mostra tudo com muito detalhe. E o segundo fala, cuidado com a preguiça. E é tão lindo que faz analogia com uma história que até as crianças conhecem, né? O preguiçoso vai ter com a formiga. Ele fala até da formiga, aprenda a lição com as formigas. Eles não têm líder, não têm chefe, né? São animais irracionais, mas elas guardam comida no verão e se preparam o tempo todo para o inverno. Então, assim, elas estão sempre trabalhando e sempre pensando, né, na adversidade. Quando a adversidade vier no inverno, elas já estão preparadas. Então, se as formigas têm essa lição, e nós? E aí fala, levanta preguiçoso.
Até quando você vai ficar deitado? E o preguiçoso responde, vou dormir só mais um pouquinho, vou descansar, vou cruzar os braços, daqui a pouco eu levanto. Gente, que coisa interessante. E muitas vezes as pessoas não trabalham, elas não conseguem honrar os seus compromissos, estão lá em dificuldade, e no final elas ainda sentam para poder criticar aquele que muitas vezes trabalha 8, 10, 12 horas por dia, que estuda, que corre, que luta, que busca, e o preguiçoso está lá, com o espírito de inveja, invejando o que o outro tem, criticando, desejando o que o outro tem, e ainda se lastimando da vida, né? Dizendo que Deus não ajuda, que Deus não é bom, que Deus... Então ele mesmo se autodestrói. Ele destrói sua produtividade, fica ali naquele enfado e ele não se levanta. Bom dia, Sirlene, seja bem-vinda. Não se levanta, a gente está lendo Provérbios 6, discutindo sobre Provérbios 6, para poder agir, para poder fazer algo diferente da sua vida. E aquela preguiça, da preguiça vem a inércia, da inércia vem muitos outros sentimentos destruidores. E ali a pessoa, com certeza, o caminho é a morte, né? Porque não vai ter recurso, não vai ter provisão e muitas outras coisas negativas virão. Então essa palavra nos fala, aprenda com a formiga, que não tem nem líder nem chefe, mas essa já tem a estratégia certa para poder sair das adversidades. E vocês, que são seres humanos, que são racionais, o que vocês vão fazer, né? Que vergonha. E o terceiro conselho, que é maravilhoso também, a gente já vinha falando sobre isso, fala, cuidado com as pessoas perversas, as pessoas insensatas, como a Denise falou, Lorena falou, cuidado com quem a gente coloca dentro da nossa casa, pessoas de línguas enganosas, pessoas que a gente pensa uma coisa, mas elas por trás estão maquinando. Tem uma parte em Provérbios que fala que as pessoas têm sede de fazer o mal, que tem um verso até que fala assim, que ela não deixa o sol se pôr sobre a sua cabeça até que ela faça uma maldade. Tipo assim, ela deseja a todo momento aquilo está no seu coração. E aqui fala nessa parte, gente, tem 7 coisas que Deus abomina, 7 coisas que o Senhor detesta, que suscita a ira, o ódio no coração do Senhor. Então, o que é isso que suscita a ira e o ódio no coração do Senhor? Olha só. O olhar orgulhoso é uma delas. A língua mentirosa. As mãos que matam gente inocente. A mente que faz planos perversos. Os pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que diz mentira. Gente, mas olha que incrível. A coisa que Deus mais abomina é a 7ª. A pessoa que provoca briga entre amigos, entre irmãos. Então essa é a que Deus mais abomina. Então, a palavra nos adverte, vamos ficar longe dessas pessoas. Quantas pessoas a gente não conhece, que são pessoas que gostam, né, de trazer a ira, a intriga, que estão ali, até no meio da igreja, infelizmente, no meio dos irmãos. Tem muitas pessoas que têm esse espírito de contenda e que traz a desordem para dentro da casa do Senhor, ou para dentro da nossa casa, ou para dentro da nossa família. Então vamos orar, mas ao mesmo tempo vamos vigiar, vamos ficar longe dessas pessoas. Se precisar de uma ajuda, você vai lá e ajuda, mas trazer para sua casa, para o seu coração, como amigo, não, vamos tomar cuidado. Afastar do que é mal. E o último conselho é sobre o que Lorena já comentou no capítulo, é o adultério, a infidelidade conjugal. E como é algo sério, e que falou nos 5 e vem reforçar nos 6. São as mulheres de lábio doce, ou homens, né, sedutores, que ali por pouco dinheiro se entrega à prostituição. E o homem paga pouco por aquilo, mas depois aquilo vai custar a sua vida inteira em aquele pecado. Olha o que Davi passou. Não foi um pecado de prostituição, de adultério, mas foi um adultério, na verdade. Ele pagou muito caro por aquilo. E como ele se arrependeu na presença de Deus, e como ele humilhou, e como ele sofreu, ele pagou por aquilo. E hoje, nos dias atuais, quantos pecados existem, quanta prostituição, quanta imoralidade existe por aí. E não só você sair de casa, você vai encontrar uma pessoa assim, né, mundana. Eu não preciso sair de casa, gente. Nas redes sociais, é um absurdo. Tem sites que você vai baixar. Tem sites aqui que a gente utiliza às vezes para baixar uma música, um vídeo. E lá tem várias pessoas ali já oferecendo, sabe, coisas de prostituição, de pornografia. Como isso está impregnado para todos os lados. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a palavra fala que isso é brincar com fogo. E pergunta assim, quem de você pode carregar fogo no colo? Seja bem-vinda, Edjane, bom dia.
Nós estamos comentando sobre Provérbios 6. E quando fala sobre a prostituição, sobre essas paixões proibidas, né, essas paixões que ardem nos corações, fala, é como se você estivesse carregando um fogo no seu colo. Quem é capaz de carregar fogo sem queimar a sua roupa? E quem pode andar por cima das brasas sem queimar os seus pés? Assim é o homem que cede às paixões proibidas, às mulheres, né, insensatas, prostitutas e até a mulher do outro. E às vezes tem alguém ali até próximo de você, ou no seu trabalho, ou seja, lá no seu convívio, e ali começa uma amizade, né, e aquela amizade vai aprofundando, e aí a pessoa começa a conversar sobre vários assuntos, e depois já começa a entrar na intimidade, e essa amizade vai tomando outros caminhos. Então nós temos que tomar muito cuidado, buscar na palavra, sabedoria a todo momento, mas fechar a porta do mal, fechar a porta para aquilo que não provém, para esse tipo de coisa. Porque aqui a palavra fala, o homem que dorme com a mulher do outro corre o perigo de sofrer, de passar uma vergonha tão profunda. E no final fala uma coisa interessante, que nada vai pagar a ira do marido, né, que foi traído, o ciúme do marido furioso, que com certeza ele vai projetar uma vingança que não tem limite. Então, gente, o resultado do pecado, como diz Paulo lá no Novo Testamento, acho que Paulo, o salário do pecado é a morte. Então não tem para onde a gente fugir. Né? Falou de pecado, de prostituição, dessas paixões proibidas, vamos fugir, vamos vigiar, vamos ler a palavra, meditar, mas ao mesmo tempo vamos pedir sabedoria e discernimento para fechar todas essas portas. Às vezes não vem de você, vem de alguém que o inimigo usa para poder querer te encantar com palavras doces, com afeto. Às vezes a pessoa falta em casa ali um amor, um carinho, alguma coisa do marido, da esposa, né, que é grossa, que é isso, que é aquilo. E é claro que o adversário vai projetar em uma outra pessoa tudo aquilo que a pessoa não tem em casa. O afeto, a doçura, o amor, sabe, aquele carisma, a inteligência, a dedicação, todas as qualidades que faltam às vezes no cônjuge, vai ser introjetado em alguém que às vezes nem tem aquilo, mas ele vai vir como um prato, como um laço na sua vida. E você vai olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, tudo que eu não tenho, o que eu quero, o que eu gostaria, está aqui na minha frente. E ali começa uma amizade, e dessa amizade as coisas vão se aprofundando. E quando você vê, né, você já caiu aí no laço. Então vamos fechar as portas. E o que estiver acontecendo, né, o casal procurar ter muito diálogo. Se você não gosta de alguma coisa, se alguma coisa desse sentido está nascendo no seu coração, está despertando, procure o seu cônjuge, se abra, fale. Porque quanto mais você se fecha, bom dia, pretinha, seja bem-vinda. Quanto mais você se fecha, quanto mais você vai envolvendo para esse lado, mais a coisa vai ficar difícil para você sair. E depois você não vai ter mais força. E se você se abre com o seu cônjuge, você dialoga, você fala para ele daquilo que você está passando, ele vai te ajudar. É mais uma pessoa para segurar na sua mão. E Deus, maiormente, gente, abriu nosso coração, porque ele já está vendo tudo. A palavra fala que ele conhece até a divisão da nossa alma. Imagina o que está no nosso pensamento, né? Então a gente falar para o Senhor, se humilhar, abrir, pedir socorro. Porque todas as pessoas estão sujeitas a passar por uma tentação na vida. Quem não está sujeito? Fala, não, eu sou forte. Não, todo mundo está sujeito sim. Mas é o que nós vamos fazer quando nós estivermos neste momento. O que nós vamos fazer para sair disso. Então a palavra nos fala esses 4 ensinamentos poderosos que é, assim, para transformar nossas vidas. Show de bola. E é isso. Foi um salmo, se eu não me recordo, que falou sobre a inteligência. Então, você recebe a sabedoria divina, que provém do Senhor, e no ato de conflito, no ato onde você está propenso a errar, a pecar, aí que você utiliza a sua inteligência. Pelo que os salmos dizem, ser inteligente é você conseguir suportar essas provas que vão tender a te levar ao pecado. O tema que Laiane abordou com relação a essas questões, né, de casal, que a gente tem que estar atento, porque é assim mesmo que o inimigo sempre vai trabalhar. Vai colocar uma pessoa
na sua vida que vai trazer atributos que o seu cônjuge, na sua visão, não tem. Mas por que não tem? Há conflitos. Conflitos que foram progredindo à medida que o casamento vai se prolongando. E aí já vai entrar uma experiência própria. E geralmente esses conflitos são gerados por quê? Sempre em cima da sua falta. Sempre em cima dos problemas que você passou no passado, viveu no passado. Então o inimigo vai trabalhar em cima disso. E se você não tiver esta sabedoria, principalmente, e não ir buscar aonde estão essas feridas na alma para curar, é muito difícil você viver um casamento pleno. Talvez muitos, aqui eu tenho uma quantidade de casados, questione. Eu já questionei, assim como minha esposa. Muitos vivem um casamento que aparentam, eu creio que é feliz, principalmente quem já passou por processo de cura, aparentam ser bons. É possível, gente, desde que você cure as suas feridas do passado e mantenha a sabedoria divina em sua vida primeiramente, para a partir daí entrar em seu casamento. Então, é possível, mas para isso tem que buscar. E aí, vocês querem comentar mais sobre vocês? Liz e Denise? Então, eu já vou entrar no 7. Ficou top. Não entendi. Ficou top, muito clara a explicação. Ah. Show. Então, pegando esse gancho, eu já vou entrar no 7, que fala, né? O 7, filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. É basicamente o que a gente já falou. É guardar tudo que o Senhor está nos ensinando. E aqui a gente não está dizendo, eu gosto de reforçar muito isso, não é sobre religião, é sobre comunhão, que o que Deus quer da gente são os nossos corações. Porque se a gente entrar na seara de religião, infelizmente, religião mata. Religião mata. E a gente tem na história aí muitas religiões que matou em nome de Jesus. As cruzadas, por exemplo. E a gente pode ver outras e outras que perduram até os tempos de hoje. Recentemente, em uma das lives aqui, eu comentei que um pastor foi morto porque era crente, era cristão, seguia o Senhor. Mas às vezes está sendo morto porque ele segue uma bandeira que não agrada a outra. É como guerra de facção criminosa, infelizmente. Quando você se inclina a Jesus, você foca no centro, como eu falei, eu tenho direita e esquerda. Foca no centro, foca em Jesus, que você vai falar a linguagem tanto da esquerda quanto da direita, porque a verdade não tem para onde correr, entende? Então, é se atentar aos mandamentos que o Senhor nos orienta. Onde estão esses mandamentos na palavra? Comunhão diário que a gente faz aqui, eu vou bater sempre nisso, porque foi o que mudou a minha vida. Eu só tenho 4 anos convertido e eu vi a mudança de rota mesmo, 180 graus que foi dada em minha vida, aquela rabiada que virou e eu voltei para o caminho correto, porque palavra, comunhão, seguindo os mandamentos que ele nos orienta. Então, deixa essa recomendação. Se você não faz, se você não conhece o Senhor, é muito simples. Aquele que confessar o meu nome será salvo. Se batizar, aí já tem acesso a ele. Então, é muito simples, tá bom? Não vou me ater mais ao 7, porque estão todos interligados. Né? É isso. Se vocês tiverem mais algum comentário sobre o 7, fiquem à vontade. Maravilha, Alex. A Silene falou assim, queridos, a bateria do celular está acabando, parabéns, está maravilhoso. Gratidão, amada. Olha só, estamos aqui todos os dias às 6 da manhã. Então, amanhã a gente já te espera aqui para estar conosco nessa leitura. O 7 ficou assim, tudo certo. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, se não, Denise já inicia o 8 aí para gente. Aqui, tranquilo. Só pode iniciar, Denise. Eu vendo aqui um pouco do
o entendimento, né, no capítulo 8, 17 ao 18. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontrarão. Comigo estão a riqueza. Acho que a gente pode fechar o áudio para ver se melhora de Denise. Tá dando retorno. Voltando aqui ao 17. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontrarão. Comigo estão a riqueza, e essa riqueza aqui é a abundância, né, de recursos, né? E a honra, que é a dignidade, respeito, né, que a gente tem que ter entre pais, familiares, em geral, né? E a prosperidade, que é o quê? São bênçãos de Deus, né? Quando está alinhado, né, as coisas. Alinhado a Deus, né, essa abundância, essa prosperidade, né? E a justiça é o quê? O cumprimento, né? Ser justo às leis, né? E trazendo aqui do 35 ao 36, que quem me encontra, ou seja, a sabedoria, né, encontra a vida e goza do favor de Deus. Quem me perde se arruina a si mesmo, né? Pois todos os que me odeiam amam a morte. E, de fato, quando a gente não está alinhado à sabedoria, a gente traz isso para a nossa vida, né? Coisas muito ruins, né? Traz a morte, no caso, né? No 22 aqui, relatando até o 36, e o ponto mais alto da reflexão dos sábios é a sabedoria é a primeira criatura de Deus, uma espécie de arquiteto que o acompanhou aí e inspirou em toda a sua atividade criadora. Pode-se dizer, portanto, que ela é o sentido vital de que Deus imprimiu a toda a criação. Observando o mundo e a história, a humanidade pode encontrá-la e tomar consciência dela, tomando como guia para a realização da vida, né? Isso aqui a gente tem que estar alinhado a ela, né? Buscar sempre a sabedoria, né? De acordo com a nossa inteligência vem a sabedoria. Sabedoria, esse entendimento. Isso foi minha compreensão do 8. Se vocês tiverem alguma coisa a complementar. Prontinho, gente. Aqui, só para finalizar, Denise, ou se alguém depois tiver mais alguma coisa a acrescentar, é o que você falou, é muito claro. Essa sabedoria convida através da inteligência para você adquirir e trazer isso para o seu estilo de vida. Como assim? Eu tenho conhecimento, ou seja, eu tenho acesso à leitura da palavra. Li a palavra, acessei, e agora? Agora eu preciso ter inteligência e sabedoria para colocar em prática na nossa vida. Olha quantos ensinamentos, quantos conselhos foram dados aqui nessa live, desde o início, desde a adultério, desde a preguiça, desde o trabalho, desde as pessoas que a gente aliancia, desde as pessoas que a gente traz para a nossa vida. Então, tudo isso foi como conhecimento. Agora é com você. O que você vai transformar em sabedoria? O que você vai fazer com que vire estilo de vida aí nos seus relacionamentos, no seu desenvolvimento, na sua espiritualidade? Então é com você. E aqui nós temos a palavra, não adianta nada, gente. A leitura mata, mas o espírito vivifica. Muitas vezes eu interpretei de forma errada. A leitura mata, eu vou ficar estudando a palavra para quê? Eu já vou no culto e lá eles vão explicar e tudo. Esse era o meu pensamento. Eu interpretava dessa maneira. A leitura mata é no sentido de ler a palavra como nós estamos lendo e não trazer nada para a nossa vida. O espírito vivifica, eu preciso ler, eu preciso me alimentar, eu preciso me encher e realmente colocar em prática. E para que você realmente consiga colocar isso em prática de forma mais eficaz, eu te convido hoje a ensinar o que você aprendeu aqui, pelo menos para 2 ou 3 pessoas do seu convívio. Ensine para o seu filho. Chame ele hoje, quem tem filho adolescente, filho aí de qualquer idade, comece a falar para ele de forma leve, com a sua linguagem, por exemplo, sobre a preguiça. Comece a explicar para o adolescente sobre a sexualidade, quais os cuidados que ele deve ter. Comece a falar com seu esposo, ou ainda melhor, ou com sua esposa. Comece a agir com ele de maneira sábia, para que o adultério não entre na sua casa. Comece a falar com sua vizinha sobre a língua, sobre o cuidado
que nós ouvimos lá 6 coisas que o Senhor odeia. E no 8, vem trazendo muito claro o que você vai colocar em prática. O que você vai transformar em sabedoria. Nós não estamos falando aqui para o vento, jogando palavra fora, os ensinamentos que foram falados aqui. Eu vou sair daqui colocando tudo em prática. Pelo menos uns 5 ou 6. Eu vi que tocou na minha ferida. Eu já faço isso, mais ou menos. Mas eu posso fazer muito melhor. Eu tenho certeza, a partir de mim, eu vou sair daqui diferente no meu casamento, com o relacionamento com o meu esposo, com os meus filhos, com as pessoas que me cercam. E eu te convido também a colocar isso em prática. Então, assim, gratidão pelo dia de hoje. Todas as pessoas que estão aqui, Denise, Laiane, Alex, pela disponibilidade de estar aqui lendo, de estar falando sobre a palavra. Você que entrou aqui e assistiu. Edjane, Paulo, Sirlene passou por aqui, várias outras pessoas que esteve aqui conosco. Gente, gratidão, que você possa abrir o seu entendimento hoje, colocar em prática o que foi falado. E aí falar assim, Deus vai me ajudar a fazer isso. Deus, claro que vai, porque hoje você se dispôs a acordar mais cedo, você leu a palavra e você vai dar o primeiro passo, colocando em prática o que foi ensinado. Com certeza as bênçãos virão como chuva na sua vida. A transformação virá como chuva na sua vida. Mas por que Deus faz tanto por fulano e não faz por mim? Porque a partir de hoje Ele vai fazer por você também, de forma absurda, porque você se dedicou a ler, colocar em prática e mudar o seu estilo de vida. Gratidão, gente. Está com vocês aí agora. As palavras finais. Só para finalizar, muito mesmo, pessoal. Aqui tem pessoas que têm testemunhos vivos de vida. Cada um tem o seu resultado. E caso você queira estar mais próximo da gente, nós temos um grupo desse devocional no WhatsApp. Está na link da minha bio, não sei se está da Liz. Então, caso queira andar com a gente, ouvir mais sobre os nossos testemunhos, o meu, por exemplo, o maior testemunho meu é para edificar casamento, família. Liz também tem uma pegada dessa e financeira. Liz é muito boa em finanças. Denise, ela está iniciando a caminhada dela no Evangelho e ela está passando por algumas lutas. Então, ela já tem testemunho que pode ajudar caso você esteja passando por apertos. O dela pode lhe ajudar, assim como o meu já ajudou ela. E tem a Laiane, que teve algo em Laiane que me ministrou muito, foi a comunhão dela em relação e edificou de uma forma que eu nem consigo expressar. Orar 3 horas da manhã junto com o marido. Ela me chamou uma vez e isso trouxe eu creio, uma unção de Deus que está sobre a vida dela, muito grande. Tanto que hoje eu e minha esposa, todo dia, não oramos 3 da manhã, mas já estamos estudando a palavra. Isso é muito forte para quem passou por uma disfunção muito grande no casamento. Nós temos 15 anos de relacionamento. Então, cada um aqui tem uma história viva, muito forte, que pode edificar você, sua casa, sua família. Se você está iniciando o Evangelho, já está e passa por provas. Vamos juntos. Está lá no link da bio e fiquem à vontade, caso seja interessante para vocês, tá bom? Bom dia, gente, obrigado. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo canal, para estar liberando um pouquinho que Deus nos ministra. Tá bom? Tchau, tchau. E a palavra está com vocês. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Bom dia, gente. Tchau, tchau.